Boa noite a todos vocês. Hoje, dia 7 de setembro de 2022, eu tô aqui ao vivo, começando mais uma live semanal. Vamos esperar o pessoal começar a entrar, né? Hoje tá todo mundo em casa, aqui em São Paulo o tempo não tá tão bom, né? E vamos aproveitar hoje para poder adquirir um pouquinho mais de informações. Conhecimento nunca é demais, né, gente? Ainda mais quando a gente traz um conhecimento, recebe, né? Eu compartilho e vocês recebem um conhecimento a mais sobre saúde. E é isso que eu tenho o prazer de estar, por isso que eu tenho o prazer de estar com vocês semanalmente, para poder estar compartilhando um pouquinho das informações que eu tenho durante tantos anos de estudo, tantos anos de clínica, de prática clínica, que eu tenho para poder passar um pouquinho para vocês. Para você aí que não tem a condição de ir num profissional, num médico, num nutricionista, para poder receber as informações que precisa, eu acho que é importante que você esteja presente nessa live para poder, então, tá adquirindo um pouquinho de informação e tirando suas dúvidas, né? É legal a live justamente por isso. A gente ter essa interação, né, de ao vivo, estar aqui com vocês e poder estar respondendo as coisas que vocês precisam saber, tem essa urgência de saber. E eu tenho certeza, gente, que alguém na família de vocês, ou amigo de vocês, da casa de vocês, tem o problema do qual eu vou falar hoje. Ou tem a resistência insulínica, que a gente chama de pré-diabetes, ou então já tem instalada, infelizmente, a diabetes. Porque o Brasil é o quarto país do mundo, né, neste tipo de doença. Essa doença é uma pandemia que vem crescendo cada vez mais. Estimam-se que mais ou menos no Brasil a gente tem 7% da população já com diabetes. Grande parte das pessoas que têm esse problema, ou resistência insulínica principalmente, que não apresenta tanto sintoma como a diabetes já apresenta, grande parte das pessoas nem sabem que tem, se não fazem o exame acabam não sabendo. Estima-se que em 2030 nós vamos dobrar esse número de pessoas com diabetes, infelizmente. Imagine só, se hoje a gente tem 12,7% da população, em 2030 o Ministério da Saúde prevê 24% da nossa população quase, né, com esse tipo de doença. E a gente sabe quantas comorbidades pode trazer o diabetes uma vez que descontrolado. E grande parte das pessoas acha que só tomar a medicação, só tomar um hipoglicemiante, e infelizmente alguns chegam ao ponto de até tomar a insulina, acham que já é o suficiente. Mas, como nutricionista, eu posso dizer para vocês que a diabetes, principalmente a diabetes ligada, a diabetes tipo 2, ligada à obesidade, né, ela tem uma intimidade muito grande com o seu estilo de vida. Que a gente consegue não só modular muito bem a diabetes para não trazer problemas maiores, como eu disse, as comorbidades, através de uma mudança do estilo de vida, através de uma alimentação adequada, através da prática de exercício diária ou frequente, vamos dizer assim, ou então até mesmo prevenir que você tenha, quando está naquele estágio ainda da resistência insulínica, não chegar a ter essa diabetes, e a gente consegue reverter muito esses casos. Eu digo para vocês que eu tenho muitos pacientes que reverteram totalmente o estado da resistência insulínica, que melhoraram muito a questão da diabetes. Infelizmente é uma doença crônica, mas que pode ser muito bem tratada, que pode ser muito bem modulada quando temos um estilo de vida saudável. E é por isso que eu me destino a essa live, gente. A Rosimar Grodias, né? Eu sou pré-diabética, já tirei o açúcar, o glúten, o leite e derivados e faço exercício, tá vendo? Então, essa pessoa, a Rose, já teve algumas intervenções importantes que foram feitas e a partir disso ela pode ter certeza que pode aí dar o depoimento pra gente, que ela já deve ter tido melhoras nos exames laboratoriais, e no estado geral dela, né, com essas interferências que ela já fez diante quando soube que já tinha um problema de alteração de açúcar no sangue. Então, gente, mas por que será
né, que hoje nós temos tantos casos de diabetes assim. E que, como eu disse para vocês, 90% da diabetes é ocasionada pela obesidade, que é o diabetes tipo 2. Por que será, se o nosso genoma, né, tá o mesmo? O que aconteceu? Parece que cada vez que criam-se, que se elabora, que aparece aí produtos mais light, mais diets, as pessoas vão ficando cada vez mais obesas, né? E cada vez mais com doenças e doenças metabólicas, como a diabetes, que está intimamente ligada com a alimentação. Por quê? Porque nós estamos num mundo recheados de carboidratos, né? Então, todo lugar a gente tem o alimento que vira em todos os alimentos, né? Praticamente, é que muita gente não tem a noção dos alimentos que se transformam em glicose, em açúcar no sangue. E infelizmente a gente sabe que esses alimentos são alimentos de recompensa para o nosso cérebro, são alimentos viciantes, são alimentos que são práticos, são alimentos baratos, né? Nós temos hoje dentro da população de baixa renda, uma população que está cada vez mais obesa, cada vez comprando menos alimentos saudáveis e mais junk food, mais bolachas, mais pães, que são alimentos baratos, que matam a fome, mas não nutrem e causam esses tipos de doenças. Então, justamente por isso que a gente tem uma população cada vez mais doente, mais obesa e com mais diabetes. Porque a gente está comendo cada vez mais açúcares. Tem muita gente que não sabe que pão vira açúcar, né? Que a massa vira açúcar, que o biscoitinho recheado vira açúcar. Então, os farináceos, as farinhas todas, mesmo a tapioca, vai virar glicose no sangue, é farinha de mandioca. Então, muita gente não sabe disso. Acha que basta tirar o glúten, mas não é o glúten o problema de você ter diabetes ou ter obesidade, né? O problema é você comer alimentos em grande quantidade, alimentos que se transformam em açúcar rapidamente. E isso eleva muito a sua glicemia, que eleva muito a sua insulina. O pâncreas, toda vez que chega carboidrato, ele tem que fabricar insulina, que é um hormônio que pega a glicose e coloca para dentro das células, para poder nivelar a sua glicemia. Só que se isso acontece de uma maneira muito constante e toda hora ocasiona um pico glicêmico, por exemplo, tem pessoas que fazem de uma refeição só à base de carboidratos, né? Porque come só massa, só come o arroz, tanto arroz, né? Come um pouquinho do feijão, mas um monte de arroz, come arroz, a batata, a farofa, tudo numa mesma refeição, né? Toma um suco de caixinha que vira açúcar. E aí, com o passar do tempo, dia após dia, eu dando essa avalanche de açúcar, né, e meu pâncreas tendo que secretar cada vez mais insulina, chega uma hora que as suas células vão ficar resistentes para a ação da insulina. E aí, ela começa a ter um pico de insulina o tempo inteiro. E quanto mais insulina eu tenho, né, porque as minhas células já perderam a resistência, eu tenho que ficar fabricando cada vez mais para nivelar a glicemia. Quanto mais insulina eu tenho, a insulina é mais inflamatória, ela aumenta mais gordura, gente, ela é lipogênica. Então, quanto mais eu como carboidrato, mais eu vou ter a probabilidade de ter resistência insulínica. Com maior insulina no sangue, eu vou ter mais obesidade, essa obesidade visceral, que é aqui da região do abdômen, que vai me levar cada vez mais a descontrolar a diabetes. Então, cada vez mais eu vou precisar. Eu tomava só um glifagem, doutor, agora tem que tomar 2. Doutor, eu tomava 2 glifagem, agora tem que tomar 3. Ou metformina, ou qualquer outro hipoglicemiante. E chega uma hora, gente, que a medicação não dá mais conta. Então, se vocês não entenderem que a alimentação é base para o seu tratamento, né, vocês vão cada vez mais aumentar essa glicemia. A glicemia leva a um quadro inflamatório que vai destruir a parte circulatória, ela compromete imensamente a parte circulatória de vasos, de artérias, e vai prejudicar desde a parte cerebral, porque glicose em excesso ela vai ser neurotóxica, e não podemos esquecer que o rim, o cérebro e a retina são 3 lugares do corpo que não precisam de insulina para a glicose entrar.
Por isso que a gente tem cada vez mais problemas nesses 3 lugares quando eu tenho uma diabetes descompensada. Então eu vou ter uma toxicidade neurológica. Então a gente sabe que o Alzheimer é diabetes tipo 3. É um dos fatores que pode causar maior risco de Alzheimer. A gente sabe dos problemas que podem ocasionar na retina, a nível de saúde ocular, quando eu tenho uma diabetes descompensada, e problemas renais gravíssimos. Então, gente, para que chegar nesse ponto se eu sei que naturalmente eu posso reverter esse quadro, não chegar a isso? Vocês precisam da informação. Se detendo da informação, é que vocês vão começar a mudar a prática. Agora, quando eu faço a coisa errada porque eu não sei, é uma coisa. Agora, você fazer as coisas erradas sabendo que você está errando e que seu corpo é sua morada para o resto da sua vida, aí eu já digo para você que é falta de inteligência, né? É não ter amor próprio. Então, se eu estou destinando essa hora para vocês, é justamente para poder abrir os olhos de vocês. É para vocês poderem terem noção do que vocês estão fazendo com vocês. Eu não estou dizendo para ter radicalização de todos os dias comer o certinho que eu vou falar agora. Mas quem tem diabetes ou quem tem resistência insulínica, ou mesmo para quem não quer nem ter resistência insulínica, nem muito menos diabetes, gente, tem que mudar estilo de vida, né? Não só para o caso da diabetes, mas para qualquer doença. Mas eu vou me deter mais nessa questão da diabetes. Então, vejam só, a gente tem outros tipos de diabetes? Tem, mas 10% é a diabetes tipo 1, que é ocasionada geralmente por uma virose, uma doença autoimune que pode ser adquirida na infância ou na adolescência. Eu tenho também a diabetes gestacional, que ocorre quando a mãe também aumenta muito o peso durante a gestação, geralmente acontece isso. Então, por isso que a gente tem que estar sempre de olho fazendo exames laboratoriais. E como eu falei para vocês, na resistência insulínica não apresenta sintomas. Então, se eu não fizer exames pelo menos uma vez por ano, fazer glicemia em jejum, glicemia pós-prandial, hemoglobina glicada, que é a média da sua glicemia de 3 meses, que é mais importante do que a glicemia, ela tem que dar no máximo até 5,1. Né, 5,3 já começa a aumentar a minha glicemia, que já começa a descontrolar, que não é o ideal, né? Então, quando tiver 5,3, gente, vocês já ficam em estado de alerta, né? Hemoglobina glicada, tá? Vocês têm que fazer a quantidade de insulina. Quanto o seu pâncreas está fazendo de insulina? O ideal é de 5 a 8, 5 a 11. Tem gente que tem 30 de insulina. Isso é extremamente inflamatório, é super danoso para a parte vascular. Então, pelo menos esses exames têm que ser feitos de uma forma regular, frequente, porque resistência insulínica, pré-diabetes não tem sintomas. A diabetes já tem, você tem uma poliúria, que é a vontade de urinar frequente, polifagia, que eu tenho essa vontade de tomar muita água, de comer mais, eu começo a ter fraqueza, eu começo a ter falta de energia, porque a glicose ela está fora da célula reconectando. Aí é importante que vocês façam exames, né? Porque eu vou começar a ter boca seca, vou urinar mais, vou ter mais fome, vou ter mais fraqueza, tontura, tremor, tudo isso já está na diabetes instalada. Então, se eu não fizer os exames, eu não sei se é a questão da diabetes. Às vezes eu posso confundir com outra patologia e ao invés é a diabetes que está se instalando. E quando ela se instala, como eu falei, é crônica. Então, gente, além dos exames, o que eu vou falar para vocês agora que eu vou me deter mais por conta disso? Eu vou me deter mais na alimentação. E antes de eu começar a falar sobre alimentação, eu quero saber se tem perguntas aí. Boa noite a todos. Eu estou tão empenhada em falar aqui, eu me detenho tanto fico tão estimulada para poder falar tudo para vocês, explicar tudo direitinho, e aí acabo nem dando boa noite. Boa noite para todos vocês que entraram, Sandra Nutri, Priscila, aí, ó lá, Fabi, oi Fá, tudo bem? Muito bem, gente. Aí, ó, não tem perguntas? Havia uma pergunta que estava lá na frente, que eu vou começar a falar. Geralmente, gente, aqui, ó,
A Patrícia Granitos fala aqui, sou pré-diabética, pré-diabética e me cuido muito, mas a glicose em jejum não abaixa. Sempre dá 105 e depois do almoço sempre normal. A glicose tem que dar sempre pós-prandial até 140. E a glicose de jejum tem que dar no máximo até 99. Tem muita gente, Patrícia, que fica o tempo inteiro na resistência insulínica e não chega a ter diabetes. E tem muita gente que tem só picos de resistência insulínica pós-prandial. E durante o dia você vai tirar a glicemia, tá tudo bem, insulina também. Só depois das refeições que tem. Isso também pode acontecer. Você tem picos de resistência insulínica, porque você come errado naquela refeição, que as combinações que eu vou ensinar vocês fazerem agora. Né? Então tem pessoas que agem dessa forma, que ficam ou tendo picos de resistência insulínica ao longo do dia, ou só tem a resistência insulínica e não chegam a diabetes. De toda forma, tudo isso é ruim. E como eu ia falar para vocês, geralmente a resistência insulínica, como ela vem dessa gordura em excesso na região do abdômen, ela vem acompanhada do triglicérides altos e da esteatose hepática e geralmente com a hipertensão arterial. Então aí a gente tem uma síndrome metabólica que nós chamamos, das quais a gente tem alterações em todos esses marcadores, né? Com todas essas disfunções que são ocasionadas a nível metabólico por conta do excesso da gordura corporal. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, fazer esse paciente reduzir o peso. Então, tem que emagrecer, mas vai emagrecer de uma forma sustentável. Então, para que isso ocorra, a gente tem que aprender a melhorar nossa alimentação. Quando eu falo melhorar a alimentação, e para você que tem resistência insulínica, para você que tem diabetes, para você que precisa emagrecer, o que nós precisamos fazer? Primeiro, reduzir, que eu falei, avalanche de carboidratos. Reduzir e mudar os tipos de carboidratos que vocês consomem. A gente precisa fazer isso, porque através dessa interferência eu já vou melhorar os níveis glicêmicos, insulinêmicos e inflamatórios. As pessoas ficam muito preocupadas com colesterol alto e não se preocupam tanto com a glicemia e insulina alta. Grande parte dos médicos não fazem avaliação da insulina. Só fazem da glicada e acham até normal quando o paciente, eu pego às vezes exame e falo assim, nossa, 5.6, 5.8, tá normal. Gente, já isso não é normal, tá? Já está a mais. Então, primeira coisa que eu vou fazer na alimentação é reduzir e mudar os carboidratos. Segunda coisa que vão anotando aí, que eu vou fazer é melhorar o aporte de gorduras boas. Então, eu já vou falar tudo como que são essas gorduras, como que eu vou colocar. Terceiro lugar é colocar proteínas de bom valor biológico. Quinto lugar, eu tenho que fazer com que haja um consumo melhor de fibras na sua alimentação. Isso é importante. Hidratar bem e, além disso, fracionar bem essa alimentação. Tá? Que é importante. Quem tem resistência insulínica e quem tem diabetes é o paciente que não pode ficar mais do que 4 horas no intervalo sem comer, mas comer de uma forma organizada. Num segundo momento, gente, eu posso até fazer uma intervenção quando você tem resistência insulínica, de jejum intermitente. Mas numa primeira fase, eu vou organizar essa alimentação. Eu não uso nunca como primeira estratégia o jejum intermitente. Porque eu acho que eu tenho que fazer com que o paciente primeiro se reeduque. Então a dieta tem que ser low carb. E esse low carb que eu tô falando, glicada deu 6, altíssima, já grandes bolsas, né? 6.1 já é alta. Você já tá com uma glicemia muito maior do que deveria. E seu pâncreas está trabalhando muito mais para produzir insulina. Chega uma hora, ele fala, chega, não quero mais produzir insulina. Ele entra na falência e aí você, de vez, não faz mais insulina. Aí é o paciente que tem que tomar a insulina para poder estar modulando essa questão glicêmica.
Bom, então vamos lá, gente. Quais são os carboidratos que eu tenho que comer? Eu falei que eu tenho que reduzir a quantidade de carboidratos, mas eu tenho que dar carboidrato de boa qualidade. Então eu vou dar carboidrato de baixo índice glicêmico. O que é isso? É carboidrato que se digere lentamente, se transforma gradativamente em glicose. Então, ao invés de entrar um balde de glicose na circulação, como os alimentos de alto índice glicêmico fazem, eu vou pingar a glicose na circulação. Ele vai começar a entrar devagarinho. Então, eles são os tubérculos, as raízes. Então, ó, você pode comer o inhame, que tem mais baixo índice glicêmico do que a mandioca e do que a batata doce. O que ela falou aqui pra mim? Peraí, aqui ó. A Elisângela falou, eu fiz exame de insulina e o resultado é 5. Eu fiquei com dúvida, pois sei que é boa ou ruim. 5 de insulina é ótimo. Tá ótimo. De 3 a 8 seria o ideal. Então você tá excelente de insulina. Tá, agora também tem que ver a glicemia, tem que ver glicada, tem que ver tudo, mas a quantidade de insulina é ótima. Insulina, gente, não é legal ter acima de 11. Insulina, tá? Mas o exame, a gente sempre tem que ver exame de uma forma linkada. O que é linkada? Sempre fazer a análise do geral dos exames. Então eu não posso pegar um exame, né, destacar lá de todos os demais e só fazer uma análise por um marcador. Eu tenho que fazer uma, porque tudo está interligado no nosso corpo. Ainda mais quando a gente fala de hormônios. Um que está em desnível vai começar a desequilibrar outros. A Helenita fala, a minha deu 5,5. 5,5 já não é ideal, mas não tá tão alta, tá? A glicada, muito provavelmente, né? Então, gente, ó, vou entrar com os tubérculos. Falei inhame, baixo índice glicêmico, ou então a batata doce, ou a mandioca, arroz integral, aveia é um cereal integral, a quinoa é um cereal integral. Então eu vou entrar com esses tipos de carboidrato. E não podemos esquecer que frutas também se desdobram em glicose. Elas têm frutose, né? O açúcar natural da fruta, que pode também elevar a sua glicemia. Por isso que a gente fala assim, coma fruta, como eu fiz o post de ontem, não tome suco, porque a hora que você tomar o suco, você jogou fora as fibras. E as fibras, gente, são importantes para poder fazer com que a digestão da frutose seja mais lenta e não ocasione o pico da sua glicemia e da sua insulina. Então, por isso, todos esses alimentos vão se transformar em glicose. Então vocês têm que comer, mas de uma forma pouca. Não adianta falar, mas eu como inhame, é de baixo índice glicêmico, e comer 2 inhames numa refeição. Não é assim. As farinhas, eu tiro os farináceos. Quando o paciente já vem com a diabetes ou está com uma resistência insulínica alta, a gente tira farinhas, farofas. Tira isso, porque todas as farinhas, elas foram refinadas. E o índice glicêmico é muito alto, até a farinha da mandioca, que é a tal tapioca. Eu não dou para quem já tem a glicada alta, não dou, né? Se eu faço, porque o paciente às vezes gosta demais, vocês têm que rechear com muita proteína, com muita gordura, para poder não ter muita farinha. Mas, num primeiro momento, não tem necessidade de consumir isso. Se for fazer uma receita, vai fazer com farinha de amêndoa, com farinha de castanha, com farinha de inhame, dá para fazer, com uma farinha de aveia, mas que a gente tem aí pouca quantidade, né? Então, tudo, eu vou fazer pouca quantidade, mais proteína, mais gordura e pouca farinha. Então, todos esses alimentos entram como fonte de carboidratos, sempre em quantidades controladas. Então, por exemplo, se eu vou fazer um almoço, ou se eu vou fazer um café da manhã, eu não vou entrar só com alimento rico em carboidrato, que é mesmo pouco e com baixo índice glicêmico, eu tenho que fazer um alimento só, vocês vão escolher desse, né? Não é para comer pão e comer aveia, não é um ou outro. Quem quer modular a glicemia de verdade, vai fazer isso, tá? Então vamos pensar assim, se eu colocar para vocês, por exemplo, eu quero comer um pão integral, deixa eu falar sobre o pão integral. Pão integral, gente, a fibra dele, que vem de pronto, pão de forma ou pão francês, tem muito pouca fibra. O índice glicêmico dele também é alto. Então, se vocês tiverem muita vontade de comer pão, é pouquinho. Vocês têm que rechear com muita proteína. Porque quando eu combino esse carboidrato
com uma proteína de boa qualidade, a proteína, as gorduras e as fibras, elas vão fazer a digestão mais lenta desse carboidrato. Os carboidratos, mesmo sendo de índice glicêmico baixo, eles têm uma digestão muito rápida. Gordura e proteína não. As moléculas são grandes, pesadas, difíceis de digerir. Por isso que a gente sempre tem que combinar. Então nunca como um pão isolado, nunca como uma mandioca isolada, nunca como uma tapioca isolada, nunca como uma fruta isolada. Comam sempre com uma gordura boa. Quem que eu posso usar, que eu falei para vocês, que são gorduras boas? Bom, óleos vegetais, nenhum deles, tá? Que não são gorduras boas, são mais inflamatórias. Eu vou usar as gorduras ricas em ômega 3, então os peixes de água fria têm gorduras boas, as castanhas, nozes, amêndoas, o azeite de oliva, vou usar as frutas, por exemplo, que tem mais gordura, o açaí, o abacate. Então essas gorduras são anti-inflamatórias e vão ajudar a diminuir a inflamação causada pela insulina, o excesso de insulina, o excesso de glicose, vão me dar saciedade e vão modular meus níveis glicêmicos e insulinêmicos. Justamente naquela refeição que tem um pouco de carboidrato, mas eu vou ter a gordura presente, combinada com esse alimento. Então eu posso fazer, por exemplo, um pão com azeite, legal. Aí eu posso colocar um tomate que vai dar, que tem antioxidantes, que tem fibras, alface, né? Eu posso colocar um queijo, que é um queijo de boa qualidade, que seja baixo em gordura, baixo em sal, ou então um ovo mexido. Aí sim, então é pouco pão para muita fibra, para gordura, para proteína, combinando junto. Se eu vou comer uma fruta, eu vou combinar ela com uma castanha, com nozes, com amêndoas, com coco, que é uma gordura boa. Nunca comer uma fruta isolada, como eu expliquei já para vocês no meio da tarde. Suco, então, nem pensar, que eu já expliquei também isso. Agora, pensem também que os grãos, o feijão, ervilha, lentilha e grão de bico, também tem amido, e amido se transforma em glicose. Então, vamos supor, vocês vão comer o arroz e feijão. Se vocês quiserem comer o arroz, feijão, lentilha, o grão de bico, o arroz integral com eles, você tem que reduzir um pouquinho esse arroz para juntar esse feijão, porque os dois têm carboidratos. Então, cuidado com isso. Então, por isso que eu tenho que comer um pratão de salada antes, comer um pouquinho de carboidrato, que é um pouco do arroz, um pouco da quinoa, um pedaço de batata doce, um pedaço de mandioca e umas 2, 3 colheres só de grãos, né? Aí, e uma boa proteína de 120 gramas, pelo menos. Um peixe, uma carne, um frango ou 2 ovos. Aí eu estou fazendo uma alimentação low carb, que é para o diabético, que é para quem tem resistência insulínica. E nada de comer fruta ali depois da refeição. Porque você já está comendo arroz, já está comendo feijão e isso já vai ter uma carga de glicose que vai chegar na circulação. Então espere um pouco para comer essa fruta. Daí 3 horas no lanchinho da tarde, vocês podem fazer o consumo da fruta, que daí vocês podem associar com uma chia, com uma linhaça, né? Como eu falei para vocês, ou com uma oleaginosa, vocês podem fazer uma granola com castanha, nozes, amêndoa, chia, e aí pode jogar em cima de uma saladinha de fruta. E como que eu posso juntar aí uma proteína boa nesse lanchinho da tarde? Posso colocar um iogurte, né? Um iogurte é uma fonte de proteína boa, um desnatado, eu não preciso aumentar porque eu quero baixar teu peso, lembra disso? Que geralmente vem com uma obesidade junto a esse diabetes ou resistência insulínica. Então, se eu fizer uma fruta, as frutas de baixo índice glicêmico, eu coloquei ontem no post, kiwi, melão, abacaxi, maracujá, morango, são frutas, abacate maravilhoso, açaí ótimo. Então são frutas, pêssego, nectarina, que vocês podem estar utilizando, né, como lanches intermediários, você que tem diabetes, você que tem resistência insulínica, né, ou como fruta no café da manhã, tudo bem. Só que sempre junto com a linhaça, sempre junto com a chia. Eu já falei que a chia é hidratada e sempre a linhaça triturada para a gente poder ter digestão dela, senão a gente não consegue quebrar aquela fibra que é muito dura. Então, isso sim são
possibilidades adequadas para você que já tem essa disfunção. Vai baixar o peso, vai dar saciedade e vai controlar os níveis de glicemia, vão controlar os níveis de insulina, que são necessários para você poder reverter o seu caso, né? À noite, eu dou carboidrato? Não dou carboidrato. O carboidrato que você pode entrar é geralmente a fruta. Não dou assim arroz, feijão. Para quem já tem diabetes, para quem já tem resistência insulínica e para quem quer emagrecer, vai comer salada crua, vai comer legumes, verduras. Isso, gente, à vontade. Não tem muito que ficar medindo folhinha de alface. Não é essa a questão. Até porque, lembra que eu falei que um dos objetivos da nossa alimentação aqui seria também aumentar o aporte de fibras? Então eu quero as fibras aí presente na alimentação de vocês. Por isso que eu falei para comer as frutas com casca e bagaço, por isso que eu quero um pratão de salada no almoço e janta. Se de noite tiver frio, comam verduras quentes, comam legumes variados, e aí sempre com uma proteína boa, ou um omelete, ou um frango, ou então um peixe. Evitem carne vermelha, principalmente à noite, que a digestão é mais lenta, e aí vão comer um pedaço de fruta de baixo índice glicêmico. Pode ser o abacate, pode ser o melão, pode ser um abacaxi, pode colocar canela, que é hipoglicemiante, fica uma delícia essas frutas todas com canela. Agora vamos supor que vocês queiram comer uma melancia, uma laranja, uma mexerica. Ah, tem um pouco mais de açúcar, mas se você comer ela com bagaço, você vai diminuir o impacto glicêmico. E sempre assim, gente, acompanhando com gordura, acompanhando com proteína, né? Então isso seria interessante. Para você que gosta de comer a laranja depois do almoço, então tira o arroz, tira o tubérculo, a raiz, aí você come a salada, os legumes, as verduras, a proteína e uma laranja. Você vai ver só como a sua glicemia vai abaixar. Você vai ver só como a sua insulina vai abaixar. Isso é fato, né? Então, essa condição é que vocês precisam aprender, essas interferências vocês precisam aprender. Se fartem da salada, se fartem dos legumes, das verduras. Ah, doutor, eu não gosto. Mas na vida a gente tem coisas gostosas e coisas necessárias. Eu também acho que vocês não gostam de tomar tanto remédio e gastar tanto nas farmácias. Eu também não acho que vocês vão gostar de ter problemas na sua visão, no seu cérebro, no seu rim, né? Se você não controlar a gula, né? A sua boca, a sua alimentação. Então, quando eu comecei essa live, eu falei para vocês, o controle tem que ser feito na maioria dos dias que vocês estão na casa de vocês. E é mesmo assim, ó, quando vocês saírem, vocês vão ver que se acostumando a comer dessa forma, mesmo que vocês queiram, vocês não vão conseguir abusar. Porque você vai se sentir tão bem, né? Você se sente com tanta energia volta, você se sente com uma digestão boa, o intestino melhora, né? Você se sente com mais disposição, você começa a ver seus exames laboratoriais melhores. Isso é o maior estímulo para você continuar e cada vez mais ter uma adesão, uma alimentação mais saudável. E eu tive muitos pacientes que começaram a reduzir as medicações, gente. Né? Tinha gordura no fígado, já passou a não ter, que só quem cuida da alimentação. Tinha aquela gordura abdominal, passou a não ter. A pressão voltou ao normal, a glicose voltou a se estabelecer, a insulina baixou. Gente, sabe quem consegue isso? Não é medicação, é sua alimentação, é seu dia a dia. E junto disso, praticar exercícios físicos, que eu vou falar já sobre eles também. Pera lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas por aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, Rose Magrodias, a minha glicada é 5,3, tá ótima. Aí precisa ver o restante dos exames, tá? Insulina de 10, ainda tá bom, Helenita. 10,7, tá boa. Até 11, assim a gente acha. Ó, nutricionista vê exames diferentes. Oi, Creuza. Vê exames diferente do que médico. Nós trabalhamos com alimentos.
né? Nós trabalhamos com suplementações, que eu já também vou falar agora quais são as suplementações para o diabetes, para quem tem resistência insulínica, que eu uso e que os estudos demonstram que tem uma eficiência incrível. Então a gente vê exames ideais, não só exames no valor de referência, tá? É diferente de médico que só vai alertar vocês, só vai chamar atenção quando o exame já tá ruim. Vai falar, a doença está instalada, você tem que tomar um remédio e pronto. Então o médico, ele não estudou para passar dieta, ele estudou para te dar remédio. Então isso sim, ele cuida de doença, eu cuido de saúde, eu cuido de prevenção, é diferente. Então eu não vou chegar a falar que um paciente que tem uma hemoglobina glicada de 5,6 está bonita. Não tá bonita, o médico vai falar que tá normal. E para mim não tá, porque já já ele vai virar pro outro lado. Aí a chefe Júlia, né? Que frutas melhores? Eu fiz a sopa de chuchu com abobrinha e coloquei frango, delícia pro jantar. Ótimo, maravilhoso. Então, ó, você pode fazer isso. Você vê, você não usou um carboidrato nessa sopa. A abobrinha tem um pouco de carboidrato, o chuchu tem menos, mas tá bom, pra de noite, excelente. Não é pra pôr, quando, tomei uma sopa à noite, doutora, só que a sopa tem macarrão, tem a batata, a mandioquinha, aí virou uma sopa que tem muito carboidrato, né? Além de ser calórica, ela vai ser hiperglicemiante, né? De alto índice glicêmico, ainda mais porque quando você cozinha o alimento, você acaba também aumentando a digestão dele e ele vai dar pico glicêmico muito mais do que o alimento cru. Então um detalhe importante para você, dona de casa, para você que cozinha na sua casa, sempre cozinhar tudo al dente. Cozinhe de uma forma para deixar o alimento mais íntegro, mais perto do natural, sempre com casca, para você não baixar demais, para você não elevar demais o índice glicêmico, tá? Quanto mais cozido o alimento, mais exposto à cocção, você aumenta mais a digestão dele e ele vai se transformar em açúcar mais rapidamente. Um detalhe importante, se você está fazendo um arroz, por exemplo, então arroz al dente, o macarrão al dente, a batata al dente, a mandioca, tudo. E aí você mesmo cozinhando al dente, resfria. Vai lá para a geladeira, deixa esfriar. E a hora que você for comer, você vai pegar a quantidade, a porção e esquentar. Porque você vai criar um amido resistente. O que é amido resistente? Você não consegue, esse amido é muito mais difícil para ser digerido, né, e ser transformado em açúcar. Então, quando você quer melhorar os níveis glicêmicos, você pode fazer isso. Fazer o resfriamento do arroz, o resfriamento dos tubérculos, para criar essa resistência no amido, tá? A biomassa de banana verde é um amido resistente, né? Então, que a gente pode introduzir aí numa receita para melhorar, para baixar o índice glicêmico da receita. Então, é interessante vocês fazerem isso. Cozinha, faz a exposição, sempre o cozimento, sempre al dente, resfria e depois aquece, se for comer quente. Então, para quem tem resistência insulínica, é ótimo fazer esse processo de técnica dietética. Rosimar Grodjas, né? Eu como de manhã um ovo, uma fatia de melão ou mamão. Olha, excelente vocês fazerem isso. Eu também ponho muito isso para quem quer emagrecer e para quem quer melhorar os níveis de glicose e de insulina. De manhã, comer uma fruta, vocês vão escolher. Se você quiser comer o abacate, maravilhoso. Ou quer comer, geralmente as pessoas gostam muito do mamão de manhã. Mas eu coloco, o mamão tem um pouco mais de índice glicêmico do que o abacate, por exemplo. Banana também tem índice glicêmico alto. Mas se vocês comerem, uma banana ou meio mamão e colocarem mais chia, mais linhaça, vocês estão já usando uma gordura. E canela, vocês vão baixar o índice glicêmico, ela vai demorar para digerir porque ela está junto com a gordura. Ou mesmo óleo de coco. E aí vocês podem fazer o seu ovo, que é excelente, fonte de proteína maravilhosa, que vocês podem fazer com fio de azeite, ou mesmo com óleo de coco, que é sensacional. E aí tira pão, tira bolo, tira bolachinha, torradinha, que não tem nutriente nenhum, né? Porque já está comendo uma fonte de carboidrato que é a fruta. Se vocês aguentarem fazer isso, maravilhoso.
Esse café da manhã é low carb. Esse café da manhã vai dar energia para vocês, porque quanto mais carboidrato tiver a refeição e de índice glicêmico alto, vocês vão ficar cada vez mais letárgico. Sabe o que é letárgico, gente? É com mais indisposição, porque o carboidrato deixa vocês mole, fraco, esse carboidrato de índice glicêmico alto, tá? Agora, vamos supor que eu não quero comer a fruta aí. Então eu posso usar um iogurte com aveia, ou iogurte com uma quinoa em flocos, posso usar uma colherada de linhaça aí junto, ou fazer a granola com castanha, nozes, amêndoas. E de repente, se eu quiser colocar, um pouco de morango junto, também posso, né? Dá para colocar aí. Vocês fazem uma taça ou um overnight que vocês podem preparar no dia anterior e deixar na geladeira que fica uma delícia e de manhã comer. Isso fica ótimo, uma refeição excelente, tá? É muito boa ideia aí que você tem, excelente. Pão com ovo, Rosana Freire. Pão com ovo, vamos pensar, não é o pão francês. Você que já tem resistência insulínica, tem diabetes, quer reduzir o peso, eu não vou dar pão francês. Você quer comer de vez em quando um pão integral, quer fazer um pão caseiro com farinha de amêndoa, um pão low carb, ok. Pensam bem que pão sem glúten tem índice glicêmico alto. As pessoas compram pão sem glúten achando que estão fazendo uma grande coisa. Se você tem uma intolerância ao glúten ou se você é celíaco, ok. Você tem que comer alimentos que não tenham glúten. Mas, caso contrário, não pensam que alimento sem glúten é alimento porque ele é mais saudável. Às vezes você olha na lista de ingredientes, gente, tem um monte de farinhas ali, que só farinha de milho, farinha de arroz, farinha de um monte de coisa que não tem glúten, mas o índice glicêmico é alto, ele é hipercalórico. E aí? Não adianta nada. Para diabetes e para quem quer emagrecer, esquece, esse pão não é indicado. Agora, se você faz um pão de farinha de amêndoa, se você faz um pão integral, que seja comprado pronto, mesmo que tenha glúten, porque você não tem problema do glúten, por exemplo, e coloca nele um bom ovo mexido, uns 2 ovos mexidos, alface, tomate, aí sim, então é uma fatia de pão com bastante recheio e salada. O espinafre com ovos mexidos, vocês já fizeram? Fica uma delícia. Às vezes põe cottage, ovo mexido e espinafre. Putz, fica uma delícia. Quero comer com uma fatia de pão integral. Pensem que o pão, que o carboidrato, seria a parte de degustação de vocês. Ninguém agora vai matar fome no carboidrato. Chega de matar fome no carboidrato. Chega. Vocês têm que aprender a matar fome nos vegetais, nos legumes, nas proteínas, nas gorduras. É isso que vocês têm que fazer. Por que eu falei no início dessa live que o mundo está tão recheado com essa pandemia de diabetes? Porque a gente tem hoje o nosso mundo cheio de açúcares, cheio de carboidratos, cheio de farináceos e as pessoas cada vez mais viciadas nesse tipo de alimento. Então, gente, cuidado, né? A grande resistência que eu vejo das pessoas irem ao nutricionista é porque doutor, eu adoro doce. E coisas que só a mulher tinha antes, a maioria dos homens que eu atendo hoje adoram doce. Eu sou viciado no açúcar. Sabe por quê? Porque é aquela questão da recompensa. Então o paciente está estressado, ele está aborrecido, ele está chateado, ele está ansioso, ele está deprimido, ele vai se voltar a comer carboidrato. E é isso que está gerando todas as doenças metabólicas, toda a obesidade que nós estamos. Aí ele acha que é fácil ir na farmácia e comprar um Ozempic e começar a tomar o Ozempic. É muito mais fácil do que ele mudar a alimentação dele. Aí, quem quer facilidade vai por esse caminho. Eu não estou dizendo para vocês que a medicação é ruim. A medicação existe para ser indicada de uma forma consciente, indicada na hora que precisa. Mas tem muita gente, infelizmente, que quer reduzir 2, 3 quilos, que está numa resistência insulínica, que tem o diabetes, que tem tudo para melhorar de forma natural, mas quer pelo caminho mais fácil. Só que, gente, o mais fácil não é o melhor caminho. Porque esse mais fácil que vocês estão fazendo agora vai ocasionar problemas lá na frente.
que a gente, como profissional da saúde, já vê o prognóstico do que vai acontecer. A hora que esse paciente acabar de tomar essa medicação, quais são os efeitos colaterais que ele vai ter, a dependência que ele vai ter. Eu já tive várias pessoas que eu atendi que emagreceram com a medicação e depois controlaram os níveis, porque baixaram o peso. Então vai melhorar o diabetes, bacana. Mas aí vai ficar a vida inteira tomando medicação? E a hora que parar? Pararam, não aprenderam a comer, não colocaram a prática de exercício físico, volta tudo e volta mais do que estava anteriormente. Todos os marcadores pioraram novamente, piores ainda do que estavam, e aí volta a medicação, legal. Aí qual que é a longevidade, qual que é a saúde desse paciente? Esquece, é aquele que vai ficar dependente, cada vez mais escravo da medicação e fazendo uma medicação tapar efeito colateral da outra. Aí você vê o paciente saindo da farmácia com um saco de remédio, né? Porque ele prefere gastar mais na farmácia do que na feira, do que no mercado ou do que num suplemento. Aí ele acha que é caro o suplemento, ele é caro a alimentação, né? Igual essa semana eu recebi uma seguidora que falou que é caro comer legumes e vegetais. Eu falei, mas não é caro comprar bolacha. Então, gente, quando a gente vai numa feira livre, a gente sabe que a feira livre tem muita coisa fresca e muita coisa barata. Talos, folhas, que muita gente joga no lixo, poderiam ser consumidos para você se nutrir melhor, para você não ter tantas doenças, para você evitar essa questão da diabetes, da resistência insulínica e de tantas outras doenças. O mundo seria muito mais saudável se a gente tivesse essa visão. Mas infelizmente a gente tem pessoas que ainda não pensam dessa forma, não entenderam que a nutrição é base para tudo, gente, para tudo. Eu falo cada vez mais que eu tenho mais de 30 anos de formada, eu já atendi muitos pacientes, vi muitos pacientes hoje melhorando completamente das doenças. Isso é muito gratificante para mim. Pacientes que reverteram o quadro da diabetes, da resistência insulínica, que são pacientes que reduziram pesos muito mais do que se tivesse feito bariátrica, tá? E hoje estão aí construindo um castelo de verdade, não um castelo de areia. Quando muitos fazem esse castelinho de areia através de medicações, através de comer porcarias, mas com a medicação ele consegue atingir, às vezes, o resultado de um emagrecimento. Mas é muito falso isso, viu? E aí eu vou falar para vocês o que eu uso junto com a alimentação que dá um super resultado. Gente, exercício físico faz parte do tratamento. E exercício físico que eu tô falando é o exercício de musculação junto com aeróbio. Quando eu aumento minha massa muscular, eu estou abrigando mais a glicose dentro das células. A glicose, ela se armazena no músculo sob a forma de glicogênio muscular. Então vocês aumentam a sensibilidade para a ação da insulina quando a gente faz exercício de força, exercício resistido. E aumentando essa massa muscular, vocês vão ver como a glicose cai, a insulina cai. É impressionante. E vou fazer o aeróbio também, porque o aeróbio otimiza também a queima de gordura, né? Ele tem um gasto calórico bacana. Então, quanto mais músculo, maior meu gasto calórico diário. Maior é a questão de eu guardar minha glicose, ter mais glicose dentro do músculo. Eu tenho um aporte melhor, um armazenamento melhor dessa glicose, porque eu tenho maior quantidade de células musculares. Mas eu também vou fazer um trabalho aeróbio, né? Para aumentar esse gasto calórico. Isso funciona super bem, mas isso não é um dia ou 2 na semana. 5 dias no mínimo, tá? Os estudos demonstram que a gente tem que fazer isso. Musculação, aeróbio, 5 dias na semana. Hidratação, 30 ml por quilograma de peso. A gente precisa beber água também para emagrecer, né? Para modular a glicemia, para melhorar a desbiose intestinal, para melhorar a digestão. Tudo isso, eu preciso, hidratação é vida. Eu preciso da água. Sempre vou falar da água em todas as lives, ó. Inclusive eu não fico sem a minha. E aí, gente, junto com isso, eu vou usar cúrcuma, excelente anti-inflamatório, que eu falei que o açúcar é inflamatório, a insulina é inflamatória, ela causa inflamação de baixo grau.
né? Assim como o tecido adiposo que vocês têm aí, quem tem sobrepeso, obesidade, porque tem a diabetes tipo 2, então eu preciso da cúrcuma. Eu dou ou cúrcuma na comida, em tudo quanto é lugar, ou então a cúrcuma em cápsula, ou a cúrcuma em pó, que a gente pode fazer nos shots. Não esqueçam disso. Chá verde, excelente antioxidantes. Então eu vou entrar com chá verde. Cacau orgânico, pode entrar na minha comida, mas também pode entrar sobre extrato seco que eu dou, faço manipulado, chá verde com cacau. Inclusive para quem tem ferritina alta, que tá me vendo, porque tem inflamação, tem muita obesidade, tem esteatose hepática, cacau com ferritina, ele é um quelante do ferro. E a gente pode dar isso depois das refeições. Canela, maravilhoso, posso pôr canela em tudo e posso fazer chá de canela e posso também dar ela manipulada, que ela abaixa a glicemia. Eu posso dar canela pós-prandial, que é sensacional. Posso entrar com magnésio, que também ajuda na metabolização dos carboidratos. Cromo, sensacional também, o cromo. Então a gente dá picolinato de cromo, vanádio, é outro mineral que entra para a gente conseguir melhorar os níveis glicêmicos. Todos eles agem na metabolização dos carboidratos. A vitamina B6, piridoxina, também piridoxal 5-fosfato, ou então vitamina B6, ou cloridrato de piridoxina. O ácido lipóico também um antioxidante, ômega 3 como anti-inflamatório, não vai faltar, pelo menos 2 gramas por dia, um ômega de boa qualidade, o EPA-DHA, o zinco e a coenzima Q10. Isso não pode faltar, eu dou para todos os meus pacientes. Ainda eu entro com um suplemento que chama-se glicoxil. O glicoxil, gente, ele diminui a glicação das células. Quando a gente tem muito açúcar nas células, a gente tem um fenômeno chamado apoptose, né? O aumento AGEs, essas espécies reativas de oxigênio que vão fazer essa morte celular, a sua célula fica disfuncional, ela não funciona mais como deveria, produzindo energia e tudo mais. Então, a glicoxil, ela evita essa glicação, esse envelhecimento das células, essa morte das células. Então, é muito legal a gente fazer o uso do glicoxil em conjunto. Por isso que muita gente, quando tem diabetes, também tem uma falência energética, né? O estresse oxidativo ocorre a nível sanguíneo. E aí também eu dou panac ginseng, Gimena silvestre, que é um fitoterápico maravilhoso que diminui a vontade de doce também. Faciolamina, que ele é feito a partir do feijão branco, que diminui a absorção dos carboidratos. O café verde também a gente pode estar usando. Eu dou também muito para a parte circulatória, para ajudar, né, na saúde vascular que está comprometida. O grapeseed, que é o picnogenol, que eles trabalham muito, o resveratrol, que trabalha muito essa parte de toda a parte circulatória, melhora muito a saúde vascular. Isso também eu dou. Extrato de uva, extratos das frutas vermelhas são excelentes também. Então, às vezes eu dou até da beterraba. A beterraba, ela é vasodilatadora, assim como o cacau. Então é legal a gente, que chama-se beetroot no inglês. Maravilhoso também para dar mais saúde vascular. Então vocês veem que a gente tem muitas coisas para poder ajudar. Além das fibras alimentares. As fibras, como eu falei, retarda. A gente tem blends de fibras que são solúveis e insolúveis, que podem ser utilizados um pouco antes das refeições para retardar a velocidade de digestão e não ocasionar os picos glicêmicos e picos insulinêmicos. Se você está aí me vendo e quer pôr uma colher de linhaça ou de chia, pôr um pouco d'água e tomar um pouco antes das refeições, ou então uma colher de vinagre de maçã, que também é hipoglicemiante, você pode tomar, isso também vai te ajudar a retardar a sua digestão, para não ocasionar o pico glicêmico. Mas, além disso, tem que comer um alimento só de carboidrato, como eu falei, de baixo índice glicêmico, controlar cada refeição, principalmente nas principais, café da manhã, almoço e jantar, por pouca quantidade de carbo, mas por esses carboidratos que eu estou dizendo. Lembra que laticínio, gente, tem lactose, e a lactose é açúcar, vai virar a glicose no sangue. Então, cuidado, né?
com excesso de laticínios, para você que está acostumado a tomar muito leite, não esquece disso. Carnes também, proteínas muito bem passadas, também vão aumentar a glicação. Então não podemos achar que também as proteínas, elas podem elevar a sua glicemia também, se elas forem muito bem passadas. Cuidado você que gosta de coisa muito esturricada aí, viu? E aí deixa eu ver se tem perguntas, porque... Ó, eu gostaria de saber do leite de coco, eu posso tomar? Sim, Rose, leite de coco, leite de castanha, leite de amêndoa, eles têm baixo índice glicêmico. Para o paciente que tá querendo controlar a glicemia, são leites bons, pode até fazer em casa, só que são calóricos. Então, você que precisa emagrecer, tem que tomar pouca quantidade, não é muita, porque ele tem muita caloria, assim como as pastas de castanha, nozes, amêndoas, né? Elas não são de baixas calorias, elas são de baixos carboidratos. E aprendam a olhar rótulos, por favor, tá? Vejam lá, se tiver muito açúcar invertido, farináceos, carboidratos, açúcares de uma maneira geral, não é um alimento adequado para vocês. Da live de hoje. Pasta de amendoim é legal, é boa, mas eu falei nos stories hoje, assim como pasta de castanha de caju, come pouco. Ela é alta, ela é hipercalórica, mas ela não vai afetar a sua glicemia se ela tiver adoçada com stevia, por exemplo, com edulcorante, com adoçante artificial, se ela não tiver junto com nenhum açúcar, né? Aqui, eu adoro mamão, eu também gosto. É só saber comer, dá pra comer. Se a fruta tiver maior quantidade de açúcar, come pouca quantidade e sempre junto com uma gordura. Lembra que eu disse? Pode ser amendoim com fruta? Pode ser. Boa coisa, não tem problema. Você pode fazer uma banana com pasta de amendoim. Aí é legal, não tem problema. Mas é uma banana e um pouquinho de pasta de amendoim. Lembra que se você quer baixar peso, não vai usar muita a pasta de amendoim. Eu tenho farinha de maracujá. É bom para baixar. Farinha de maracujá é legal, ela tem fibra. Então dá para usar também. Sopinhas, sim, sopinhas sem tanto carboidratos. Iogurte com abacate à noite. Pode ser iogurte desnatado, sempre assim, iogurte. Qual que eu vou escolher? Leite fermentado e fermento lácteo, só. Nada mais, chega. Tem alguns iogurtes proteicos, podem ser esse. Sem lactose, já não tem o açúcar, também pode ser. Então vejam, poucos ingredientes, ricos em proteínas, sem lactose. Esse é o melhor. E aí controla a quantidade, coloca com abacate para você poder comer às vezes na ceia da noite. Lembra da quantidade, porque tudo isso tem caloria, hein? Se você quer baixar peso, não pode comer muito. Aí tudo que você comer a mais, que você não gastar, mesmo que alimento saudável, vai se transformar em gordura. Por isso que não tem um alimento que engorda. Abacate engorda. Não, se ele tiver inserido na tua alimentação, nas calorias hipocalóricas, né? Uma dieta hipocalórica dentro dessas calorias, ele não vai te engordar. Glifagem, controlando, posso ficar sem glifagem? Sim, pode ficar. Eu tive já pacientes que ficaram sem glifagem porque controlaram a alimentação, tá? E aí é sempre controlando através dos exames, tá? E eu vou ter que encerrar essa live, senão eu não vou conseguir deixar gravar. Bom, boas dicas, Helenita, que bom que você achou boas dicas. Espero ter contribuído de alguma forma. Boa noite, quantos ovos posso comer por dia? Gente, eu não gosto de dar a mesma proteína todo dia para não criar problema justamente, né? Mas 2 ovos por dia não tem problema nenhum, não, assim, dias alternados, não precisa comer todos os dias, senão você vai ficar com enjoo. A alimentação mais saudável é aquela que a gente consegue variar, né? Não fique usando a mesma proteína todos os dias, nem que for, vou variar entre o atum, o ovo, o frango, um peixe. Lembrem assim, um queijo, um iogurte, são todos alimentos proteicos. Mas não vai comer mais do que isso. Ovo, mamão e banana. Então, ou mamão ou banana. Ou então vou usar um pedacinho de cada, tá? Para dar uma porção, se eu juntar 2 frutas. Iogurte com aveia, legal, mas só que não é para colocar um monte de aveia. Aveia é sempre flocos grossos sem açúcar, tá? E aí uma colher tá bom, aí põe uma colher de linhaça junto, ou de chia. Aqui, Denise, bom, acho que acabei, né? Aqui, ó. Bom, gente,
Um beijo para vocês. Qual o melhor suplemento para diabetes? Acabei de falar agora todos. Espero que essa live fique. Ômega 3 ajuda muito, Patrícia. Beijos de Florianópolis. Olha só, meu esposo tem muita fome. Então, começa a controlar a alimentação desse jeito. Dá aquele pratão de salada, tempera com azeite de oliva, põe pimenta, põe ervas, põe umas castanhas, fica linda. Apresentação, gente. A gente come primeiro com os olhos. Ó, não posso mais falar com vocês. Tchau, um beijo, boa noite, um ótimo fim de feriado, espero ter ajudado de alguma forma. Até a próxima live, até amanhã. Tchau, tchau, gente. Um beijo, obrigada, viu?